Hello again. Let's continue. In this video, we show you the strategy for inclusion in Brazilian educational legislation and give voice to teachers. But first, let's remember our patron and his appointment about education being a loving action. Paulo Freire said that the final virtue, if possible, is the ability to love students in spite of everything. I don't mean a kind of soft or sweet love, but on the contrary, a very affirmative love, a love which accepts, a love for students which pushes us to go beyond, which makes us and more responsible for our task. We understand that the first movement in the direction of actually educating a human being inserted in the school needs to go through affectivity, which Freire Perley calls love, the element of inclusive hearts that we've been talking about. It's always about loving because this is the strength that makes us find ways to teach using strategies that we had never imagined. In the screen, we can see a photo of Freire and the quote, "The inclusive hearts, the education reasoned by love," like Freire suggests. And in another slide, a photo of Professor David Rose, when a quote attributed for him by a student. "At its core, teaching is an emotional work." We are in progress. Did you see the timeline we prepared and indicate in the first video? In that, we present how humanity came throughout history treating people with disabilities. And we are going to take this opportunity too by showing different ways in which we try to produce it. We end up having 3 timelines with the same subject and levels of different inclusivity. We thought it would be interesting to show them to you. Thus, we will provide access to the same information in 3 medias. Padlet, we believe that is not so inclusive. Google Slides, we like more for simplicity and better functionality of screen readers. And Udemy Studio, we think is the most inclusive of the 3 because it helps you think about the planning, offering a more significant experience. The Brazilian national policy indicates that inclusive education must happen in public and private schools in the pedagogical operating structure indicated in national legislation through the Specialized Educational Service. Rules acronym in Portuguese is AEE, term that we will use to designate it in the next times here, for which a space is required. A multi-resource room is where the students will be assisted in after hours by a specialized teacher individually or with a few colleagues, improving skills required to carry out activities in the classroom on a daily basis. In the slide, you can see a chart about the functioning of AEE. In one square, we have teachers, students, and family providing the clues for the AEE work, and pointing to a circle in the center that says AEE in the functional resource room. That is a place where AEE usually happens, but it also can happen in common class and assist in the other professionals of school. And 2 arrows coming out from the circles are pointing to 1. Guidelines, collaborative work with regular classrooms and resource classroom teachers, and the other one, assess and intervene through specific resource and procedure. And now we will listen to a teacher talking about AE. Eu vejo o papel do AE na inclusão escolar
como uma proposta educacional que reconhece e garante o direito de todos os estudantes a compartilharem o mesmo espaço escolar sem discriminação de qualquer natureza. In this slide, we can see two photos of one school here in Berlândia. In the first, students assisted by AEE have after-school attendance individually or in small groups. And in the second, we see too many children together in a classroom common and read. In addition to attend regular classes, and in some cases, they have a scholar assistant. Now, we are listening another teacher. Eu trabalho muito realmente com grupo, porque eu entendo que é convivendo com as diferenças e sendo capaz de olhar no olho do outro e externar o quão a gente é grato pelo aquilo que eles colaboram, seja na hora do recreio, dividindo o lanche, seja na educação física, numa atividade em que eles podem incluir. The work of inclusive hearts. We refer to this a heart, knowing that is a stereotypical view of affection, but wanting to refer to the sincere intention to allowing to be a part in equal conditions. And often giving this permission means being a bridge to people, usually students in school situation, that social groups somehow repel. Thus, despite the existence of a covertly sabotaging political project of education in Brazil, it is possible to verify in many places and different educational situations teachers who carry out a valuable work which, even with adverse conditions, reinvent possibilities and offer multiple means to include everyone, considering a priori the inevitable variability of the group, often applying New Delhi principles that will give voices to these teachers. A escola em que eu trabalho, ela atua na perspectiva da inclusão. É importante a gente falar que é perspectiva, porque a inclusão, infelizmente, ela ainda está longe de acontecer efetivamente, né? E para que essa escola seja considerada inclusiva, o primeiro ponto a se pensar é que todos somos diferentes, né? E que a inclusão ela não está só para pessoa com deficiência, mas para todas as pessoas, né? De forma individual e ao mesmo tempo coletiva. Para isso, a escola precisa ter um currículo mais aberto, né? Uma metodologia um pouco mais flexível para poder atuar e entender cada ser humano na sua especificidade e, ao mesmo tempo, propondo desafios, né, no coletivo, independente da sua diferença. Uma proposta de atender a todos os alunos com uma educação de qualidade. Então, para que a educação tenha qualidade de verdade, na minha concepção, ela precisa ser para todos. Então, sem excluir. Ou seja, para eu atender todos os alunos, eu preciso saber as individualidades e ter um planejamento que consiga atender a todos, sem exceção. Que todos aprendam. And now we see in the screen that 5 questions we talk about in the first video. And when we interview the teachers, we not make this question, but they answer this question. We are showing now. What types of educational exclusion do we face the most? To what extent can we break down barriers to access? How has teacher training for inclusion been happening? What approach is needed for effective inclusive work?
Where could we find the UDL team or some similar approach? We are showing now. Então, por exemplo, um aluno que está com fome, ele não aprende. Então, eu como professor, eu preciso trazer esse aluno para perto para compreender o motivo pelo qual ele não está aprendendo. Então, é preciso entender melhor sobre a vida do aluno, os contextos que ele vive. Se, por exemplo, o pai separou da mãe, então pode ser um fator que vai fazer com que esse aluno tenha um baixo desempenho na sala de aula. E não tem a ver com cognição. Então, é muito importante essa relação de professor e aluno, da confiança que eles têm na gente, na questão de você entender qual a necessidade do aluno naquele momento, se é uma questão afetiva, comunicacional, se é uma questão cognitiva, e caso necessário fazer um encaminhamento para que o aluno consiga ter os atendimentos necessários para que ele venha melhorar, para o desenvolvimento dele. E isso tem várias formas de se fazer. Porém, o que a gente não pode fazer é homogeneizar todo mundo. O aluno tem uma totalidade. Todo ser humano, ele tem uma totalidade de aspectos que precisam ser atendidos e desenvolvidos na sala de aula. E não somente o cognitivo, não somente aprender português e matemática. Ele precisa ter acesso a todos os conhecimentos, a ter acesso a todos os conteúdos, ter respeito nas suas diferenças, ser atendido na sua totalidade, e para que ele consiga, muitas das vezes o professor tem que abrir mão de si, do seu orgulho, de achar que o professor tem todo o conhecimento. Às vezes é necessário tirar esse conhecimento e ver e entender o lado do aluno, como ele está aprendendo, sabe? Chegar mais perto, conversar, analisar o aluno, e aí perguntar, como você aprende? Como fica melhor para você? Onde você sentar fica melhor para você? Porque o aluno muitas vezes tem a resposta, mas ele acredita porque a gente é professor, a gente tem todas as respostas para dar. E quando a gente faz a pergunta, às vezes a gente é surpreendido com as respostas deles. É muito interessante. Oh. We have a technical trouble here. Né? Essa heterogeneidade. Primeiro, compreendendo que nenhuma sala é homogênea e que, independente de qualquer deficiência, todos somos diferentes e não tem que estar todo mundo na mesma página do livro, né? Ou copiando a mesma linha do quadro. Podem cada um estar respondendo, né? Às vezes eu tenho uma criança muito boa em matemática que pode avançar nas atividades da matemática e depois ser um bom monitor para a sala, e na hora do português, que é a dificuldade dele, ele gastar mais tempo, né, naquele conteúdo, porque talvez seja onde ele está limitado, né, onde ele tem mais limite. Então, assim, isso é um pouco delicado, no sentido de você perceber as diferenças, né? Não tem uma fórmula, um jeito. O que a gente precisa pensar é que essa mente tem que estar um pouco mais aberta para compreender que as diferenças são naturais e existem mesmo, e tem que compreender elas dentro do que elas podem trazer. Mas o mais importante disso é a gente entender que cada pessoa, de acordo com o Uri Bronfenbrenner, né, que ele fala do desenvolvimento humano, cada pessoa ela tem um contexto, ela está num processo, ela vive num tempo, né? E dentro disso, o que a gente pode trabalhar, de que forma a gente pode potencializar esse ser humano. Então, acho que mais do que qualquer coisa... Now let's see the next. Precisa realmente ter uma escola aberta, compreender essas diferenças, saber dos ritmos e tempo de cada um, né? O potencial, o talento, a aptidão, o interesse, né? Para desenvolver essas habilidades de cada ser humano. Então não tem como a gente ter uma metodologia fechadinha e um pouco menos audaciosa.
precisa ser uma metodologia aberta, né? Que compreenda e que vá no ritmo de cada um. Existem muitas tendências aí pedagógicas que mostram escolas de sucesso que estão conseguindo fazer dentro de uma sala mais dinâmica, com metodologias um pouco mais, tirando o professor, né, desse protagonismo, colocando o aluno enquanto protagonista, tirando essa ideia de que alguém ensina alguém, né, é muito mais do aprender a aprender, estamos todos aprendendo. Que eu ouvi falar sobre o desenho universal, e aí em específico na aprendizagem, foi há uns 10, 12 anos atrás, na minha especialização em atendimento educacional especializado. Lá nos foi mostrado esse estudo, né? E essa tentativa de alguma forma revolucionar o mundo, né? Porque o que eu penso dessa ideia, com muita esperança, com vontade de vê-la acontecendo realmente, né? Pelo menos aqui no nosso país, porque a gente vê pouquíssimas pessoas falarem disso, né? E até compreenderem sobre o desenho universal. Mas eu penso assim que se um dia a gente conseguir aplicar, aí efetivamente a inclusão vai acontecer, né? Porque daí eu não vou ter no cinema uma cadeira para o gordo, uma cadeira para a pessoa com nanismo, uma cadeira para um espaço para a pessoa com deficiência. Eu vou ter uma cadeira que se adequa, né, a qualquer diferença, ao toque dos dedos. Então, eu estou falando mais no sentido dentro da adaptação do ambiente, mas dentro da aprendizagem, eu vejo ela mais fácil de acontecer nesse currículo que a gente já falou sobre uma escola mais aberta, né? Com uma pedagogia nada tradicional e que compreenda realmente, né, a individualidade. Todos somos seres únicos, indivisíveis, singulares, né? E cada um tem em si potenciais enormes, né? Que dentro de uma escola tradicional, fechada, conteudista, não vai poder perceber. Eu posso ter um aluno que, no sentido dos conteúdos acadêmicos, não seja o melhor, mas que desponte numa aula de dança ou numa aula de arte visual, enfim. Então, se eu não também abro o leque, né, de estímulo a esse ser, eu reduzo ele ao limite, né? E aí eu não potencializo, e aí a inclusão não acontece. Então, nesse sentido, o desenho universal ele vem para poder balançar as estruturas e fazer acontecer. Porém, falo com um pouquinho de tristeza, no sentido de há 10 anos atrás, 12, eu escutei isso, mas pouco ouvi falar, né, durante esse tempo todo, sobre algum avanço com relação à aplicação do desenho universal na aprendizagem aqui no Brasil. Mas vamos seguir na esperança disso acontecer. Acho que é um modelo muito, muito maravilhoso, revolucionário e que vai atender todas as diferenças, sim. Now, In the screen, we see an image of two hands protecting some galaxy, and one of many circles has a picture of 3 children playing. In which one of them we see a particular universe inside. We want this image to represent the universe that everyone has within themselves. We can aim at infinite possibilities of evolution that fit the human being, realizing that each one is a universe full of possibilities for the highest achievements. this is because we can see human differences from some perspective, where we can perceive the multiplicity of ways of learning. As proposed by Professor Gardner's theory of multiple intelligences, like we can see in this slide, this pie chart with 8 pieces, when we can see 8 different forms to think, to intelligence, but have more. Here we see bodily kinesthetic, interpersonal, verbal linguistic, logical mathematical, naturalistic, intrapersonal, visual spatial, and musical. And variability,
as show us Professor Rose, and echoes in the voices of so many other researchers, that we are present in the groups that all humans form when we come together to learn. In the chart, we see a quote, Paula. Variability and difference are the norm from student to student. In fact, from person to person, even among those who seem to share similar characteristics, such as culture, age, race, and our level of success. So, an ideal of democracy that effectively includes everyone present in a group seems much closer. And if Hellinger was right, we can infer that a group where one or more of its members is excluded will tend to disequilibrium, so UDL would be a proposal to balance entire social systems. In the image, we can see a child in a wheelchair excluded from a group that interact with each other. Force seems to unite us, wherever we are, in favor of including more people from our society in schools that make them better people, and knowing how to deal with the differences of others has been the tool we've seen more closely. To know how to deal with differences, we are here at this symposium to seek to improve them. So we advocate, we make a point of emphasis in favor of those people who have less access to education, people with low purchasing power in the first instance, people with disabilities afterwards. But we cannot avoid advocating for another cause, the importance of humanities and arts in curricula in terms of development of cognitive skills, that the capacity for empathetic imagination, some of the few elements that can lead us to a more fraternal, fair, and democratic society, considering the formative work of birth to our children. Let's end with some reflection for educators' consideration. Engagement reflection. Yes. How can the notion that teaching is an emotional act be considered when planning, instructing, and evaluating? Was love as an educational tool committed to the student's development considered at some point in your formation? How can empathetic imagination, which helps to perceive the conception of the other, be developed in your daily practice? So we say goodbye with the image of teacher Luane looking affectively for her student Manu on her lap that we will present to you in the next video. See you soon. See you soon.